Jeremias, capítulo 18. Pregamos sobre Jeremias tem umas 3 ou 4 semanas atrás. Lemos o livro de Lamentações, do capítulo 3, dos versículos 1 em diante. Falamos sobre a vida desse grande homem de Deus. E Jeremias 18. Jeremias 18, do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Em outras versões, levanta-te, vai à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando um vaso de acordo com a sua vontade, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó casa de Israel, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel, ó comunidade de Israel. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, te louvamos pela tua palavra projetada nessa noite. Te pedimos, fala conosco através da meditação que vem sob a tua palavra. Ministra os nossos corações, é o nosso pedido e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe que Jeremias foi um profeta, é conhecido como profeta chorão. Falamos sobre isso há 3 ou 4 semanas atrás, num dos domingos de julho, quando lemos o livro que ele escreveu, cujo nome é Lamentações, um livro inteiro de lamentações. Lemos o capítulo 3 e percebemos ao longo do capítulo 3 como estava a alma de Jeremias. Jeremias é o profeta que pregou por muito tempo para que o povo se arrependesse, porque senão Deus enviaria o juízo, e a maioria dos profetas foram levantados, principalmente os profetas maiores, foram levantados antes dos 2 cativeiros que Israel viveu, cativeiro assírico e cativeiro babilônico. Eles fizeram coisas erradas, se afastaram de Deus e começaram a colher os frutos de sua própria semeadura equivocada. Eles começaram a se afastar de Deus, e aí Deus naquela época falava através dos seus profetas, e Deus levantou vários profetas para redarguir, para advertir, para aconselhar, para tentar trazer o povo de volta para o caminho certo. O povo vinha numa boa pegada, no meio do caminho, não sei o que aconteceu, que eles se perdem. E aí Jeremias é levantado para aconselhar, para trazer o povo de volta para os caminhos de Deus, e ele faz isso com muita ênfase, com muito amor, com muita paixão, com muita entrega. Só que o povo despreza, e o povo zomba dele, o povo o deixa de lado, ele falando: cara, se vocês continuarem nessa vibe, vocês vão acabar se tornando escravos. E Deus está falando isso constantemente através de vários profetas. Deus já falou por Isaías, Deus já falou por profetas anteriores, e agora Deus está me usando como última advertência antes do juízo que virá. Não porque Deus é mau, mas porque vocês vão colher o fruto das vossas próprias semeaduras equivocadas. E ele é um atalaia, um anunciador dessa palavra, e o povo começa a desprezá-lo. Se você pegar ao longo aí a partir do capítulo 10, 11, 12, você vai ver que o povo começa a tramar contra a vida de Jeremias, porque ele acabou se tornando uma voz chata de alguém que o tempo inteiro tentava trazer o povo de volta para Deus, e o povo já estava longe. Então Jeremias descobre os planos de alguém que queria acabar com a sua vida. Jeremias descobre que encobertamente ele era alvo de uma cilada, de uma armadilha, de uma tocaia, e que eles pretendiam matá-lo para calar a voz dele. E ele fica muito indignado, porque ele tinha gastado os seus últimos anos todos
orando por esse povo, se entregando por esse povo, clamando por esse povo, e agora ele vê esse povo armando ciladas contra ele. Ele é tomado por um sentimento de indignação que o consome. Primeiro gera uma raiva enorme, e depois gera um sentimento de desistência e de entrega, no qual ele desiste de tudo e de todos. Esse sentimento de indignação, como é que alguém que eu estou ajudando pode tramar contra mim? A gente olha para o mundo, por exemplo, hoje de manhã eu vi uma notícia de um atentado à bomba em Cabul, no Afeganistão. No meio de um casamento, um homem se infiltra com explosivos no corpo. No meio da festa, ele detona os explosivos, tira sua própria vida, mata 63 pessoas imediatamente, homens, mulheres e crianças, mais de 150 feridos. Acaba com a festa de casamento, um momento que era para ser o mais alegre e mais feliz da vida de uma família, dos convidados e dos parentes, se torna uma das maiores tragédias. E o sentimento que se toma é de raiva, cara. Como quando aqui no Brasil a gente teve episódios de invasão de escola, e de gente que invade a escola para matar. Os garotos invadiram a escola, mataram e por último se mataram. Aí quando você entra, vê que morreu um monte de gente, e quando olha para os caras já se mataram. Não tem nem como pegar os caras para dar um cascudo, porque eles já se mataram. Eles podiam ter ficado vivos, né? Para gente dar uma esfregadinha. É o sentimento humano de indignação que brota no nosso coração. Não sei se contigo é assim, eu sinto isso. O ser humano sente. De vez em quando a gente é tomado por esse sentimento, e de vez em quando esse sentimento, se a gente deixar, ele cresce. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus que a gente não pode se deixar dominar por nenhuma raiz de amargura, porque quando ela cresce, ela nos contamina, a gente abandona a nossa congregação e a gente inflama outros. Está lá em Hebreus. Hebreus capítulo 13, 12 ou 13, se não me engano, 12, se não me engano. Fala desse sentimento de indignação que é deixar dominar. Acontece o que aconteceu com Isaías. Eu já contei aqui, alguns anos atrás eu comprei, eu sou motociclista, né? E eu sempre comprei aquele capacete Xing Ling, que é o mais baratinho, né? O casquinha de coco, um capacete baratinho. Aí um dia eu me enfezei e comprei um capacete LS2, na época foi 500 pila. E você, quando compra um negócio novo, você quer andar com ele dentro do saco. Você, quando termina de usar, bota na capa e guarda direitinho. Você limpa. Síndrome do primeiro mês. No segundo mês você não está mais nem aí. Você larga de qualquer jeito, nem se preocupa. Comprei o capacete, usei a primeira vez, usei a segunda, na terceira eu fui. Eu contei essa história aqui. O baú da minha moto estava com a roupa do futebol. Então eu parei a moto no estacionamento que eu paro todo dia, ali na Presidente Vargas, do lado do prédio dos Correios. Eu trabalho naquele prédio espelhado, chamado Teleporto, do lado do prédio dos Correios, na Presidente Vargas. Parei minha moto, a roupa do futebol, estava ali, ela de futebol, não vou tirar a roupa não. Peguei o capacete, amarrei com um cadeado. Amarrei o capacete, dei 2 voltas, tranquei com a chave, subi, trabalhei o dia inteiro. Deu 6h30 para 7 horas, dia do futebol, eu já desci animado. Eu vou chegar lá embaixo, vou tirar a roupa do futebol do baú, boto o capacete no baú e vou para o futebol que é do lado do trabalho, ali no Clube do Servidor, trabalho na Prefeitura do Rio. Quando eu chego lá embaixo que eu olho, cadê o capacete? O capacete sumiu. Mas eu deixei amarrado. Aí eu fui no prédio, eu quero ver a filmagem da câmera para saber onde é que está meu capacete. Aí eu fui ver a filmagem da câmera. Chega 2 malandros de moto, um na garupa e um na frente, eles vêm, param no estacionamento, encosta devagarzinho do lado da minha moto. O cara puxa um alicate, uma turquesa desse tamanho, ele tira do nada, não sei como é que ele anda com aquela turquesa sem ninguém ver. Ele puxa uma turquesa, ele leva 14 segundos para fazer isso, ó, clec no meu cadeado, bota a turquesa no bolso, na calça, não sei onde ele enfiou, tira o meu capacete novinho de R$500, bota na cabeça dele, porque ele estava de boné. Ele tira o boné, bota na cabeça, ajeita o meu capacete. E ele vai com o meu capacete. Meu LS2 vai indo. Com aquela entrada de ar, tu apertava o botãozinho, tinha uma viseira escura aqui na frente. Se você apertava outro botãozinho, voltava aquilo. Eu usei 3 vezes, cara, R$500. Vai andando, cara. Você é tomado de uma raiva. Aí você começa a fazer a oração sozinho. Ele podia passar numa poça de óleo, né? Escorregar a moto, cai. Você não pensa isso porque você é de Deus, né? Eu, como ser humano,
podia, né? A gente pensa duas vezes, não faz isso não, Jesus, por favor, não faz não. Tem orações que Deus não ouve. Mas a gente começa a se tornar, a gente vai ficando indignado, cara. As situações do dia a dia que causam indignação. Você votou no teu candidato, porque ele passou lá e te prometeu na época da eleição. Acabou a eleição, você nunca mais viu ele na tua rua, na tua área. Passa 4 anos depois, 3 meses antes da eleição, quem aparece lá na tua rua? Dá vontade de fazer o que com ele? Seu miserável, eu vou te jogar dentro do valão. Dá vontade, dá vontade. São situações que vão, se a gente deixar entrar no coração, te quebra, cara. A gente como pastores, eu pastorei, vou fazer 13 anos de pastorado. Eu já cuido de gente há muito tempo, cara. Aí tem gente que às vezes fica doente na igreja, a gente ora. Tem gente que tem situações difíceis demais. Eu tenho um grupo de pastores, quando a gente vê uma situação muito difícil com algumas pessoas da igreja, eu chamo os pastores, pessoal, vão emburacar para dentro da oração. Fulano está precisando, fulano apareceu nódulo, fulano está com uma situação, fulano está assim. E a gente emburaca, a gente começa a fazer propósito, a gente ora, a gente jejua. E a gente quer ver Deus agir, a gente muitas vezes viu Deus agir. Você está cansado de saber, porque eu estou cansado de falar, que o maior barato do pastorado é você ver o antes e depois que Deus faz na vida daqueles que se entregam para Deus. E a gente, muito, muito bacana, a gente tem um testemunho de que funcionou, de que Deus agiu, de que foi milagre. A gente se alegra, cara. Nesse ano teve um caso desse, a gente se alegrou muito, que alguém que estava com os dias contados, completamente desenganado pelos médicos, e a gente orando, culto de ceia, terminava a ceia, pegava, pastores, leva a ceia lá, e pegava pão, levava pão e suco de uva lá para a pessoa, para participar mesmo que à distância, e foi lá, participou, abençoou, cara. E os médicos deram 6 meses, e os médicos deram 3 meses, e os médicos deram 2 meses. Daqui a pouco há um reboliço, cara. Daqui a pouco, pastor, você não está acreditando o que Deus fez. A gente está orando por isso, irmã. Deus fez, pastor, glória a Deus. Pastor, que a benção, a gente está bem, estou curada. Glória a Deus, pastorada, lá está bem. Pastor, está tão bem que a gente já até deu testemunho na igreja. Eu falei, mas quando que eu vou quase em todos os cultos, quase não falto, cara? Não, é que eu fui aqui na igreja, aqui do lado, dei testemunho, a gente está indo lá. Aí eu, amém, querida. Se fosse uns 8 anos atrás, meu irmão, eu já estava aqui. Mas a gente serve as pessoas olhando para Jesus. Por isso que Hebreus 12 vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que estava proposta, desprezou a afronta, suportou a cruz. Se a gente tirar os olhos de Jesus e botar os olhos no ser humano, e se a gente esperar gratidão do ser humano por aquilo que a gente faz, a gente perdeu o sentido da obra. Porque se esperamos em Deus só nessa vida, nos tornamos os mais miseráveis dos homens. E a pessoa, cara, a gente orou, a gente buscou e Deus curou, e cadê? Vazou, Luciano. Dá uma indignação santa, posso ouvir um amém? Eu sou ser humano, eu sinto, eu tenho sentimentos de homem. Eu não sou perfeito o tempo inteiro. Eu acho que eu não sou perfeito a maioria do tempo. Eu acho que eu não sou perfeito. Eu acho não, eu tenho certeza. Como é que você se sente? Preterido, às vezes injustiçado, pô. Não que você tenha pago o preço, Deus só fez porque você orou, não, Deus faz. E com certeza eu não vou orar para Deus desfazer o milagre, pode ter certeza disso. Eu vou me alegrar com a tua bênção. E não, cara, o reconhecimento eu cheguei num momento da minha vida que a crítica ou o elogio já tem o mesmo valor para mim. Porque os meus olhos estão em Jesus. Tem o mesmo valor, cara. Algumas coisas acontecem no decorrer. São mais de 400 pessoas em nossa igreja. Algumas coisas às vezes nos chateiam, outras nos alegram. Mas eu digo para você que até as que nos chateiam, cara, não consegue me tirar do prumo. Por causa da quantidade de tempo que a gente já serve a Jesus. É muito tempo, né, pastor Luciano? Pastor Luciano me preparou para o batismo em 2000, gente. É muito tempo servindo a Jesus. A gente já viu todas as coisas que você pode acontecer de igreja, a gente já viu.
todos os problemas, todo tipo de pessoa que chega com uma expectativa, e que as pessoas têm fases, e a vida é dinâmica. A vida é dinâmica, não para, está em constante movimento. Então já não se espera mais gratidão, já não trabalha mais esperando elogio. Isso tudo está lá no princípio das coisas. A gente serve simplesmente porque a gente ama Jesus, e a gente olha para Ele, porque se a gente olhar para o ser humano é falho como nós somos falhos. E aí o texto que a gente leu de Jeremias está falando do pior momento da vida de Jeremias. Eu não canso de dizer isso aqui, que os momentos da vida dos personagens bíblicos que mais me chamam a atenção são os momentos das suas fraquezas. O Jesus que mais me impressiona é o Jesus que ora no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus, eu não quero sofrer esse sofrimento. Aí depois, daqui a pouco ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Jesus que mais me chama a atenção é o Jesus que, quando está pregado na cruz, fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa o Salmo 22, se não me engano. Cara, esse é o Jesus que mais se parece comigo. Esse é o Pedro que fala: não vou te trair nunca. Aí daqui a pouco ele nega Jesus 3 vezes. Qual o Pedro que mais parece contigo, Armando? É o Pedro que nega Jesus 3 vezes. Esse sou eu, cara. Eu olho para Jeremias bolado. Desculpa a expressão, né? Coloquial. Jeremias bolado. Cara, que os caras querem me matar. Aí ele faz a oração. Gente, está lá na Bíblia. Não sei se é Jeremias 12 ou... eu não lembro a passagem. Mas ele diz: Senhor... Quando ele descobre que o plano deles: Senhor, prepara-os para o dia da matança. A oração de Jeremias pelo povo, cara. Ainda bem que Deus não ouviu, porque algumas orações Deus não ouve. Aí ele vai escrever o livro de Lamentações, que tem 5 capítulos, e que é só os lamúrios de Jeremias. Pregamos aqui num domingo desses, Jeremias 1. Vou ler rapidinho. Jeremias 1, não, Lamentações capítulo 3, versículo 1 em diante. Ele fala: eu sou aquele que Deus derramou o seu furor. Eu sou aquele que fui transpassado pelas flechas de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar em escuridão e não na luz. Sim, voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo inteiro. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros. Já não posso escapar, atou-me apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, Ele rejeita a minha oração. Está falando de Deus, cara. Ele impeliu o meu caminho com bloco de pedra e fez tortuosas as minhas sendas, os meus caminhos. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Deixou-me abandonado, preparou o seu arco e fez de mim alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto do riso de todo o meu povo. Ele está falando da zombação, da decepção, da desilusão, de se sentir traído. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Aí daqui ele começa a virada, mas aqui é uma fotografia de como estava a alma dele, cara. Se dedicou uma vida inteira por alguém, e de uma hora para outra esse alguém chega para você e diz: não gosto mais de você, e te dá um pé. Já trouxe o documento para você assinar aqui o divórcio. Peraí, como assim? Não, eu não gosto mais. Você dedicou a vida inteira e agora simplesmente dá tchau. Você dedicou muitos anos da sua vida para o emprego, para uma empresa. Você deu o seu suor, você deu o seu sangue, você fez tudo que você podia. De repente o teu chefe chega e fala: só, teu tempo aqui terminou. Mas como assim, cara?
Você se dedicou muito, você se entregou. Aquela amizade que foi sua amizade por muito tempo e de repente, quando você menos espera, você toma uma rasteira da pessoa que dizia ser sua amiga, que estava muito perto de você. Você é tomado por esse sentimento de desilusão, de incomodação, de inquietação. As tuas emoções são feridas. A tua alma é machucada. E você é tomado por esse sentimento de raiva, que é fruto da injustiça que você está vivendo. Nós, seres humanos, somos assim. E aí, porque agora você não está mais no prumo, você não está mais equilibrado, você antes era um homem sereno, e a palavra sereno vem daquele orvalho que cai de noite, aquele sereno. Não é uma chuva, não é uma tempestade, não é um vendaval, não são raios e trovões. Você é sereno. Por quê? Serenava e você é calmo. Só que isso que fizeram contigo, te tiraram do prumo. Gerou um sentimento de revolta, de indignação aí dentro. Que você fala, não, peraí, está errado. Como já contei aqui, fui tirar a carteira de moto, paguei a autoescola, fiz as aulas todas com o dedinho. Fui fazer a prova, eu e a menina que estava na mesma autoescola que eu. E na hora da prova ela falou, não estou afim de fazer não estou segura. Aí eu falei, pô, aí eu fui, fez, não consegui passar. Posso ouvir misericórdia? Travou a moto, engasgou lá, deu tudo errado. Eu olhei para a menina, está lá conversando com o instrutor do Detran. E está ela tirando algumas notas de R$50, um bolinho, entregando para o cara com a porta aberta assim. Termina lá a prova, eu vejo ela voltando com o formulário com aprovado, ela nem fez a prova. Eu volto para casa com uma raiva, cara. Eu pago todo direitinho essa miserenta dos infernos. Desculpa aqui a extravasação da minha alma. Essa miserável dos infernos paga e tem uma carteira, eu não tenho. Irmãos, foi 4 vezes que eu tentei a prova da moto. Posso ouvir um amém? Na 4ª eu consegui, aleluia. Não molhei a mão de ninguém. Mas pergunto para você, brota uma revolta aí dentro ou não brota? Pô, tenta fazer tudo direito, cara. Tu tenta andar direito, cara. Tu tenta fazer as coisas do jeito certo, cara. Tu trabalha que nem o garoto veio aqui num culto de manhã, poxa, o garoto veio, pastor, preciso conversar com o senhor, uma dúvida, não sei o que, é bom filho, vamos conversar. Acabou o culto da manhã, conversei meia hora com ele, aconselhei. Ele tinha parado a bicicleta, acho que na rua que sobe. Aí ele amarrou a bicicleta com um treco. E eu falei, poxa filho, fica firme em Jesus, amém pastor, eu estou firme em Jesus. Ele foi, a gente está aqui fechando a igreja, era quase 1 hora. Acho que Tatiana estava aí, ou Paulinha. Tatiana estava. Daqui a pouco volta o garoto. Pô pastor, amarrei minha bicicleta no ferro. Botei cadeado, pastor. Levaram minha bicicleta. Lá na outra rua, arrancaram o cadeado. Posso ouvir misericórdia? Cara, roubar uma bicicleta, cara. Dá uma revolta ou não dá? Quanto custa a bicicleta, meu filho? R$400, pastor. Caraca, R$400, cara. Ah, se eu pego esse moleque com a bicicleta. Ah. O velho Armando tentando ressuscitar. Só um pouquinho, Jesus. Deixa ele voltar só um pouquinho, Jesus. Caraca, uma bicicleta, gente. Pergunto para você, dá raiva ou não dá, cara? Dá vontade de sentar a mão, não dá. Cortar a orelha, igual Pedro, né? Cortar a orelha. Aí vem Jesus, não faz não. Dá raiva, esse sentimento brota. E nós que somos homens, seres humanos tricotômicos, né? Corpo, alma, espírito, biopsíquico, espiritual. A alma é a sede das emoções. Conforme as emoções mudam, as reações também mudam. É por isso que Paulo fala que a gente não pode andar na carne. Se a gente andar na carne, a gente vai morrer. Se a gente andar no espírito, se o espírito do homem, que é a parte do nosso ser que se relaciona com o espírito de Deus, a alma é a sede das emoções. O corpo é o esqueleto mais as coisas todas, né? Todos os sistemas.
E o que nos aproxima de Deus é o Espírito. E a relação do Espírito de Deus com o nosso Espírito, ele nos dá domínio próprio. E nos dá o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E tem mais algum que eu esqueci. Está lá em Gálatas capítulo 5, do 19 em diante. Mas as obras da carne são... A da carne, obras da carne. Maluco, fala aí, cara. Porque as obras da carne são lascívia, impureza, inimizade, porfia, emulações, pelejas, iras, contendas, heresias, glutonarias, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ele está falando de andar no Espírito e andar na carne. Andar no Espírito e andar na carne. Os que são de Deus, pelo Espírito crucificaram as obras da carne. Então o que domina não é mais os instintos. Não somos mais animais irracionais. Somos seres, corpo, alma e espírito, e como o nosso espírito teve encontro com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus em nós testifica que nós somos filhos de Deus e nos dá a capacidade de suportar as dores desse mundo e nos capacita a nadar contra a maré. Se andar na carne, vou produzir aquilo ali. Se eu andar no Espírito, vai ser paz, longanimidade, ânimo longo, né? Paciência, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui há dois Jeremias lutando entre si. O que quer se vingar, o que quer dar vazão a esses sentimentos, o que vive na sua justiça própria, o que serve aos homens esperando receber reconhecimento, o que faz para ser visto, e aquele que serve a Deus, aquele que é para Deus, aquele que já amadureceu em Deus, já sabe que tem coisas que são lícitas, mas que não convêm, e por isso não as pratica. Esse é o Jeremias que está nesse momento acrisolado, querendo meter o pé na porta e sentar a mão em todo mundo. Quebrado. A desilusão gera em nós, primeiro, raiva. Dá uma raiva, cara. Dá vontade de voar no pescoço. Dá vontade de se vingar. Dá vontade de pagar na mesma moeda. E é isso que Jeremias está sentindo. A segunda coisa que produz é uma decepção. E um sentimento de paralisia. Um desânimo generalizado. Que já não tem mais ânimo. Não vou lutar contra a maré? Vou nadar contra a corrente? Cara, não vou ficar lutando por isso? Não vou mais lutar não, cara. Estou cansado, cara. Quer saber? Desisto, Deus. Ele volta para casa, gente. Ele se tranca em casa. Ele entra num processo emocional de enclausuramento que é natural para o ser humano que está triste. Se não cuidar da tristeza, ela evolui ou ela involui. Ela evolui para baixo. Vai evoluindo, tristeza, angústia, alguns quadros de ansiedade. O que vai ser do futuro? Ah, não tem futuro. O mundo é injusto, tudo é injusto. Homem não presta, ninguém mais presta. Não vale a pena, casamento não serve. Trabalhar honestamente não vale a pena. Você trabalha com muito suor, vem alguém sem suor nenhum e rouba o que você trabalhou com muito suor. Trabalhei 1 mês para comprar o celular, saí de manhã para pegar o buzu. Quando eu estou lá no buzu, vem aquele miserável e chega e fala a palavra de 2 sílabas às 5h45 da manhã. Aí, perdeu. Caraca, eu dou meu Samsung para ele, cara, 5h45, eu saindo para trabalhar. Eu trabalhei 1 mês para comprar o Samsung, veio um miserento e fala, me perdeu. E eu entrego o meu Samsung. Gente, revolta! Revolta ou não revolta? Revolta. Aí você fala, vem Witzel, vem. Você vai saindo da graça, não vai? É isso aí mesmo, gente, vamos lá. Não sai de fuzil não, senão, ó, vou te matar. É isso aí. E a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, cara. E o problema de fazer justiça com as próprias mãos é que, como a nossa justiça, segundo a Bíblia, é como trapos de imundícia, sempre que a gente faz justiça com as próprias mãos, a gente fere quem a gente não deve.
É por isso que balas perdidas atingem um monte de gente. Também não sou a favor de ler um verso para o bandido que te assaltou, não. Não sou a favor. Minha cabeça é de centro-direita, sou ex-militar. Não tem como. Mas também não sou a favor de todo mundo com arma armado, sair na rua, todo mundo com arma em casa. Gente, também não é a solução. Não é a solução. Minha família já teve arma em casa, vou te falar que não deu bom. Não deu bom. Passou bandido, já contei essa história, passou bandido na rua, meu pai foi lá dentro pegar a arma. O bandido pulou o muro, a gente estava botando tijolo para dentro. O bandido pulou o muro, vi um monte de gente atrás do bandido para pegar ele. Ele pulou o muro, meu pai foi lá dentro, pegou o seu Colt 32, cano longo, cabo de madrepérola, arma do Clint Eastwood, posso ouvir um amém? Aí meu pai com a arma do Clint Eastwood. Aí, cara, meu pai se sentindo. Isso tem tempo, isso foi no final da década de 80. Pegou o bandido e entregou na mão dos caras que estavam lá fora. Leva para a polícia. Meu pai, marrentão, voltou. 2 meses depois, meu pai saiu para trabalhar. A gente está lá em casa, pula 2 bandidos no muro, vai lá em casa e fala assim, ó, onde é que está a arma? Minha mãe com 3 filhos, mais 2 sobrinhos na sala. Minha mãe fala, está ali no armário. Eles vão lá e catam a arma e vão embora. Pessoa que tem arma em casa está se convidando a ser assaltado. A minha experiência com arma de fogo não é boa. Embora eu atirasse muito bem na época de quartel. Como oficial, poderia até ter comprado arma. Não quis. Porque a identidade militar é o seu porte de arma. Não quis. Então, apesar da minha cabeça ser centro-direita, eu não penso. E eu acho que o grande problema do país são esses extremos, cara. Tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda. Extremo nunca é bom. O maior desafio para uma civilização é se manter equilibrada. Não puxar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Mas isso é uma opinião pessoal, digo eu e não o Senhor. Estou falando de Jeremias, no auge da sua crise, já querendo enfiar os pés pelas mãos, cara. Já querendo chutar o balde, cara. Já, meu irmão, se está na bagunça é para bagunçar. Eu dou um boi para não entrar na confusão, mas dou uma moiada para não sair dela. Vamos partir, meu irmão, é nós. Jeremias quase desviando, Jeremias quase se perdendo, Jeremias quase fazendo justiça com as próprias mãos, Jeremias ferido com tudo que aconteceu, desiludido com tudo. Primeiro ele fica irado, ele vira a sua metralhadora para Deus, e ele ataca Deus em Lamentações 3. Ataca todo mundo. Depois que acaba as balas, ele desanima. Aí ele enclausura, decide parar. Não, acabou, não quero mais. É por isso que tem gente indo embora do Brasil. É por isso que tem gente que não quer mais saber de relacionamento. Gente que saiu de relacionamento que não deu certo, está 5, 6 anos sozinho, cara. Por quê? Não é porque não encontrou outro alguém, mas é porque desacreditou da vida. A leitura que faz do mundo é uma leitura influenciada pelas suas experiências de passado e pelas suas feridas não tratadas, não curadas. E que projeta, não, se eu me relacionar vai ser dor de cabeça, é melhor então não me relacionar. E como dizia a vovó, antes só do que mal acompanhado. E esse adágio e provérbio é verdadeiro. Mas é verdadeiro em parte. Porque se você for olhar e fazer uma leitura da vida e uma projeção de futuro, à luz das suas experiências amargas do passado, a sua vida vai ser triste e irrealizada, cheia de amargura. Amargura, água amarga, amargura. Você vai tomar e... Já viu água com cloreto de magnésio de PA? Que dizem que depois dos 40 todo mundo tem que tomar para equilibrar as vitaminas e minerais. Eu estou tomando essa tristeza. Posso ouvir misericórdia? Não é essa daqui, é que está lá em casa. Rapaz, pensa num negócio que salgado. Água com magnésio. Todo dia tem que tomar um golinho. O médico falou, um golinho, um golinho. A vida se torna amarga. O problema de projetar o futuro à luz das suas amarguras é que você acaba perdendo o seu futuro com medo de se desiludir de novo. Você perde o futuro. Você fica preso no passado. Já contei aqui várias histórias. Uma delas de uma mulher aqui de Mesquita que teve foi trabalhar na casa do pastor, um amigo meu, pastor aqui de Mesquita. Foi trabalhar na casa dele. Primeiro dia de trabalho, foi lá, secretária do lar. Foi lá, eu nunca vou casar. Mas por quê? Não, porque meu pai e minha mãe eram um inferno o tempo inteiro. A referência dela era um inferno em casa.
Então ela projetou no inconsciente que o casamento é para ser um inferno. Pô, casa para isso, se agredir, se desrespeitar, se xingar o tempo inteiro, não tem alguma coisa errada. E ela chegou lá falando, não vou casar, cara. Seus 20 e poucos anos. E aí ela começou a trabalhar na casa do pastor, todo dia na hora do almoço, o pastor vinha da igreja, sentava com a esposa, com o filho à mesa, e falava com ela, vem cá, senta com a gente. Como é que foi teu dia na escola? Como é que está sendo teu dia? O que eu vou fazer hoje? Todo dia na hora do almoço, de segunda a sexta, eles sentavam na mesa e conversavam. Depois de 3 meses trabalhando lá, ela vira para o pastor e fala, pastor, eu mudei minha percepção. Eu já quero me casar. Eu já estou percebendo que casamento não é esse inferno. O problema não era o casamento. O problema era a referência dela de casamento. Casamento remetia à dor, a desrespeito, a acusação, a assédio moral. Mas ela ficou um tempo num lar saudável e ela mudou a percepção. Jeremias está assim, nem entrei na palavra ainda. Vou entrar e vou ser breve. Jeremias está assim, cara. Esse era o sentimento que o dominava. Ele está encostado, deitado, entregue. Ele não quer mais saber de nada. Ele já desistiu da vida. Ele apertou o botão do piloto automático. Ah, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Teoria Zeca Pagodiniana. Ou é Martinho Daviliniana. É um desses 2 pastores aí, no nome de Jesus. Deixa a vida me levar. Ele não quer mais se esquentar com nada, porque ele já se decepcionou com o povo, já se decepcionou com Deus. Ele não quer mais saber de nada, ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de relacionamento. Ele quer ficar quieto no canto dele. E ele está lá caído, prostrado, desistido, desiludido, ferido, entregue. É nesse momento que começa o texto que a gente leu. E muito provavelmente Deus está dando essa palavra porque tem gente vivendo exatamente isso. Desilusão, dor, falta de expectativa para o futuro, descrença em si mesmo, problema com estima. Se sente feio, se sente feia. Por quê? Porque vem de um relacionamento que foi traído, foi ferido, foi machucado. E agora está, poxa, está no modo piloto automático. De repente tem gente assim, aqui hoje. E é com gente assim que Deus quer falar. E o que Deus tem a dizer? Jeremias 18. Jeremias está lá caído no canto. Jeremias está lá prostrado, entregue. Versículo 1. 1 e 2. Esta é a palavra do Senhor que veio da parte... Esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. 2. Levanta-te, na versão Almeida Revista Corrigida, e vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá minha mensagem. Então, nesse texto, quando o homem está vivendo o pior momento de sua vida, Deus o manda ir à casa do oleiro. Jeremias estava vivendo o pior momento de sua vida, Deus o mandou para a casa do oleiro. A resposta estava na casa do oleiro. Esse texto fala sobre a casa do oleiro. E não é do olheiro, é do oleiro. Aquele que trabalha na olaria, que faz tijolo. Naquela época tinha uma roda que ele pedalava, a roda girava, ele botava o barro. Antes era amassado, era filtrado, era peneirado. E depois do barro prontinho, misturava com água, com argila, jogava em cima da roda, pedalava, a roda rodava e ele ia com a mão. Quantos viram o filme Ghost aqui? Então... 1990, 89. Sol maior. Não vou cantar a música do Ghost. É muito velho isso, cara. Ninguém vai conhecer aqui. E ele está lá fazendo. Patrick Swayze, saudoso. E a menina era a Demi Moore. Ah lá, fazendo o vaso. Não dá para fazer. Fazendo vaso. Jeremias está prostrado e a saída para ele se chama casa do oleiro. Diga, casa do oleiro. Ele está caído. E Deus fala, vá à casa do oleiro. Por que Deus fala, vá à casa do oleiro? Por que a solução para os problemas dele estava na casa do oleiro? O primeiro versículo, Deus podia simplesmente chegar para ele e falar e mudar toda a circunstância. Mas a palavra que vem para ele
é a seguinte: levanta-te e vá à casa do oleiro, e lá você ouvirá a minha voz, e lá você ouvirá a mensagem, e lá você ouvirá a palavra. Eu não vou te dar a palavra aqui onde você está, não. Você vai ter que ir lá. Vá na casa do oleiro, e eu falarei contigo. Levanta, como diz a versão de Almeida, revista e corrigida, e vá à casa do oleiro. Vá que lá eu vou te fazer ouvir. Ele podia fazer ouvir sua voz em qualquer lugar desse mundo, mas ele resolve falar para Jeremias: vá na minha casa, senão tu não ouve minha voz. Vá na minha casa, que lá eu vou falar contigo. Que nem estudamos hoje pela manhã, estamos estudando o Evangelho de João, a escolha dos 5 primeiros discípulos de João, está lá no capítulo 1 de João, do 35 ao 51. Ele escolhe em primeiro lugar André, depois João, depois Pedro, que é irmão de André, depois Filipe, depois Natanael, que é conhecido como Bartolomeu. Mais engraçado é a escolha do primeiro discípulo, cara. Primeiro discípulo, está lá João e André junto com João Batista. João Batista era o pastor deles. Eles eram discípulos de João Batista. Jesus passa, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois se levantam e começam a seguir Jesus. Os dois estão seguindo. Jesus olha para trás. Aí André pergunta. Jesus pergunta: o que vocês querem? Aí André pergunta: mestre, não tem o que falar, inventa alguma coisa. Já viu? Encontrou a pessoa no ônibus: pô, o tempo está meio aberto hoje, né? É, está aberto. Eu acho que vai chover, né? É, vai chover. Se não tem o que falar, você fala do tempo. Aí ele fala: mestre, aí Jesus: o que você quer? Aí não sabe o que falar, ele fala: onde é que você mora? Aí Jesus fala: ué, na minha casa. Jesus não diz isso, mas a resposta de Jesus é: vem ver. E ele vai, fica na casa de Jesus, André e João, um dia inteiro. E na casa de Jesus, a palavra de Jesus é ouvida. A casa de Jesus, Jesus era o Deus encarnado. Eles vão para a casa de Deus, cara. E na casa de Deus, Deus fala com eles. E se tornam os 2 primeiros discípulos, André e João. Aonde Deus fala com eles? Na casa de Deus, cara. Onde Jeremias estava? Na sua própria casa. Vem o Salmo 22. Eis que habito no meio dos louvores do meu povo. Vem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, detalhe me faz parte da vida. Como é o seu nome? Anda que eu desse pela vara dessa não tem problema algum. Por isso que a tua vara me sustenta. Prepara uma mesa na presença do inimigo. Unge minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. É verdade que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei, em outras versões, e voltarei, e estarei por longos anos na casa do Senhor, porque ali se faz ouvir a voz. Ah, pastor, mas nós somos a casa de Deus. Eu sou a igreja. Sim, mas quando a gente fala de igreja, a primeira vez que a igreja é citada no Novo Testamento é Mateus 16. Eles estão indo no caminho da Cesareia de Filipe. Mateus 16, Jesus pergunta para eles: quem dizem os homens que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias, Jeremias ou um dos profetas que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí ele responde: eu te digo que tu és Pedro. Eu sei que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Minha eclésia é a palavra grega que já era usado 3 séculos antes de Jesus usar. Porque a palavra eclésia significa assembleia, congregação, reunião dos moradores mais ilustres de uma cidade que se reuniam para tratar assuntos que diziam respeito ao bem-estar da cidade. Isso era a palavra igreja. Pessoas que se reuniam com propósito. Casa de Deus é o lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus, para louvar o nome de Jesus. Como o Salmo 22 que citamos: habito no meio dos louvores. É por isso que o Brasil, maior país cristão do mundo, 86,8% da população, 22,2% de evangélicos, 46,4% de católicos, 86,8% de cristãos, mais de 3/4 da população é cristã, o maior país cristão no mundo. Mas você pega índices do IDEB, índices de renda per capita, IDH, estamos muito baixos. Muito aquém. Por quê? Porque a maioria dos cristãos
estão fora da igreja. 22,2% de evangélicos, para um país de 208 milhões de pessoas, 10% dá 20 milhões, 20% dá 40 milhões, devemos ser aí por volta dos 45 milhões de evangélicos no Brasil, mas esses são dados do censo de 2010, que é feito de 10 em 10 anos, ano que vem tem censo. Esse número cresceu e muito. Algumas estatísticas já dizem que nós chegamos a 60 milhões de pessoas no Brasil, só cristãos evangélicos, sem contar os cristãos católicos. Na verdade, os cristãos católicos, o número diminuiu e o número de evangélicos cresceu. Mas nesse universo de, vamos supor, 60 milhões, o mesmo instituto que deu essa estatística diz que dos 60 milhões, 30% estão fora da igreja. É algo em torno de 20 milhões de pessoas. 1/3 de nós abandonou a igreja. E por que abandonou a igreja? Diga, por causa das desilusões. Diga isso, desilusões. Se feriu de alguma forma. Se entristeceu por algum problema. Lidou com um ser humano que é falho, pensou que a igreja só ia ter gente perfeita, e quando chega na igreja encontra um cara como eu. Posso ouvir misericórdia? Aí ferrou, desculpa a expressão. Só gente imperfeita tentando fazer coisas perfeitas para um Deus que é totalmente perfeito. Essa é a igreja, cara. Só tem imperfeito. Mas deixou aquilo que aconteceu, alguém que não falou, alguém que falou uma palavra torta, a palavra que você pensou que estava te desprezando, ou alguém te atacou, ou ninguém te entendeu, o momento que você estava vivendo era difícil, e vieram, te bateram mais ainda, e você não entende isso. Aquilo entrou na tua alma e você saiu, cara. E você está lá prostrado. Não, porque Deus, eu estou no culto em casa, porque Deus fala em casa. Meu irmão, Deus fala em casa. E Ele falou na casa de Jeremias. Jeremias, tem uma palavra que eu vou falar da tua casa. Ó, levanta e vai para a igreja que eu quero falar contigo lá na igreja. Acabou com toda a filosofação de Isaías. Toda defesa do Cristo em casa. Levanta-te e vai para a igreja. Por que Ele mandou para a casa do oleiro? Porque na casa do oleiro, a voz de Deus é ouvida. Na casa do oleiro, Deus te revela como está a tua alma, mas não te revela para te ferir ou para te machucar, para te mostrar que Ele tem um futuro melhor, para te arrancar desse lugar de dor e de desespero e de entrega e de fracasso e te colocar no caminho da vitória de novo. Levanta e vai para a casa do oleiro, que eu vou falar contigo lá. Sai desse lugar de entrega, sai dessa dormência, sai desse coma espiritual, sai desse momento esquisito que você está vivendo. Eu sei que está doendo, eu sei que a desilusão é triste, mas não coloca os olhos nos homens, coloca os olhos em mim. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele desprezou a afronta, Ele suportou a cruz, despreza a afronta, olhos em Jesus, não se perca no caminho. É por isso que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, mantenho os meus olhos bem abertos para ninguém roubar minha coroa. Ele fala isso 2 semanas antes de morrer. E ele escreve isso no seu último livro, sua última carta, 2ª carta de Paulo a Timóteo. Está no Novo Testamento. Falando em Paulo, estivemos com meu pai na fé, pastor Paulo. Primeira semana de junho, última semana de maio. Estava doente, o coração já não estava aguentando. Infartou, fui lá visitar, conversando com ele. 1 semana antes dele morrer, ele estava bem, gente. Poxa, Armando, eu tenho minhas tristezas e minhas alegrias, mas uma coisa que eu te digo, eu não deixei Deus, eu falo com Ele todos os dias, eu estou em Deus. E estava mesmo, antes de sair, a última vez que eu vi, meu pai na fé me batizou, foi a pessoa que primeiro me disse, você vai ser pastor. Antes disso ele falou, não vai não, Armando, vem cá, ora aqui por mim. Aí eu pude abraçá-lo e dizer, Senhor, muito obrigado pelo meu pai na fé. Muito obrigado pela vida dele. Senhor, cuida dele. Senhor, cuida dele. E saindo de lá, eu falei, pastor, só, depois que o senhor sair dessa, eu e o Luciano vamos fazer um churrasco, a gente vai comer um churrasco junto, hein? Ele, beleza, Armando.
Alguns dias depois ele partiu, mas partiu com o coração cheio de fé. Guardou a fé até o fim. Não se afastou da igreja. Muitos acertos, teve erros também, como todos nós, mas guardou a fé até o fim. Não abandonou a congregação até o fim. Eu quero até o último dos meus dias estar servindo a Deus na casa dele, porque a casa dele é o lugar onde ele fala comigo, é o lugar onde ele fala contigo. Por isso que Hebreus vai dizer: não abandone a vossa congregação, como é do costume de alguns. Antes se esforce. Se esforce. Se na igreja está difícil, fora dela está pior, meu irmão. E vai para a casa do oleiro. Por que ele manda para a casa do oleiro? Porque na casa do oleiro a voz de Deus é ouvida. O texto continua. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando, e o vi trabalhando com a roda. O oleiro está lá, ele chega na casa do oleiro, ele chega na casa de Deus, é uma figura. Casa do oleiro é a casa do oleiro, é a casa de Deus. O oleiro é Jesus. Muito clara, essa é uma analogia, uma parábola. Usa linguagem figurativa e alegórica para dar uma lição muito mais profunda. E ele chega na casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, está lá a roda de madeira, o pedal, o oleiro pedalando e fazendo um vaso. O oleiro tinha, olhando do ponto de vista normal, se entrar numa olaria, vai ter gente trabalhando. Olaria produz tijolo, coisa forte para construir casa, para levantar muro. A olaria era uma igreja. E ele entra na igreja, ele entra na olaria, o cara está trabalhando. O oleiro talvez tivesse as suas deficiências, o oleiro homem, que está dentro da casa. E Deus está falando com ele: você está fora da casa, porque você achou defeitos na casa. E não há casa perfeita. Perfeito é o dono da casa, mas os trabalhadores da casa não são perfeitos. E o Jeremias está fora, ele entra, cara. Ele entra naquela casa imperfeita, de lugares perfeitos, de vasos que se quebram, de homens imperfeitos. E ele olha um oleiro imperfeito, e o oleiro está trabalhando. E o oleiro está trabalhando, mesmo sendo imperfeito, ele está trabalhando. Se você chegasse aqui ontem, 8:30 da noite, você ia encontrar pastores trabalhando, gente trabalhando no audiovisual, gente para servir. Você chegou hoje na igreja, vai encontrar gente para servir com as salinhas das crianças. Gente, eu vi Larissa ali Larissa foi recebida numa das últimas ceias. Larissa está na sala de crianças, chegou ontem, já está servindo e fazendo outras coisas, servindo, trabalhando. Eu sei que ela não é perfeita, mas ela está trabalhando. E vejo Mônica, que está com a gente desde 2007. Estava ali, passei para ela no corredor. Mônica tem as dificuldades dela, eu passo para ela, dar um sorriso: ô pastor, e está com a caminho das crianças trabalhando. E você chega, tem Tiagão lá na porta, que tem os problemas dele, mas ele está trabalhando. E você encontra Alain, encontra Felipe Mandato, encontra Reinaldo, essa galera toda trabalhando. Você chega num lugar de gente imperfeita, de coisas imperfeitas, onde acidentes acontecem, onde vasos se quebram, e está todo mundo trabalhando. Mês passado a gente fez aqui, como a gente faz, tem um time de ação social. Fomos lá num centro de recuperação. A gente não tem o nosso centro. Como a gente não tem, a gente vai abençoar algum que exista. E foi de um pastor bacana. E a nossa querida irmã Sônia foi com o pessoal lá, ajudou o que podia ajudar, levou o que podia levar e abençoou gente que está trabalhando. Ele está aí, né? O pastor está aí. O pastor lá do centro está aí. Prazer em tê-lo conosco. Trabalho lindo que você faz. Olha para quem ninguém mais olha, com os olhos de Jesus, trabalhando. Você chega ontem e vai nos hospitais. Tem um pessoal aqui com a Vivi, não sei se Vivi está aí, que é nossa líder do time de capelania hospitalar e palhaçaria. E todo sábado, ou quase todo sábado, se você caçar Vivi, caçar esse pessoal, Ana Clara, essa galera toda, vão estar trabalhando. Indo para hospitais, visitando crianças com câncer, levando alegria no lugar onde há tristeza e expectativa de morte. Leva expectativa de vida. Por quê? Porque está trabalhando. Você chega aqui terça-feira, você vai ver um time da melhor idade cuidando dos da melhor idade. Aí você vai ver um Alain abriu mão do seu tempo e serve aqui.
fazendo sessões de fisioterapia. O cara é fisioterapeuta formado pela UFRJ. Posso ouvir amém? O cara é cabeçudo, cara. Só perde no videogame pro Davi, mas tudo bem. Mas é cabeçudo. Cheguei aqui terça-feira passada de manhã, passei indo para o trabalho, terça não, quinta. Vou dar uma passadinha na igreja, parei de moto ali, entrei, quando eu cheguei, bati na porta, abri a porta da sala das crianças, às terças, às quintas, vira consultório de atendimento de fisioterapia por velhinho. Velhinho não, desculpe, para o pessoal da melhor idade. Auriculoterapia, enfia caroço no ouvido e faz o negócio, bota tem a maca do fisioterapeuta. Ele atende um monte de gente, abençoa um monte de gente. Cobrar um valorzinho simbólico, porque se você não paga, você não valoriza. Então a gente cobra um valorzinho simbólico, menos de 1/5 do que você pagaria em fora, para um atendimento que é feito com base em amor e entrega. Você vai chegar aqui, você vai encontrar Alain trabalhando. Você vai chegar aqui no sábado à noite, você vai encontrar um pastor jovem, com jovens, eles fazendo o culto deles, falando do amor de Jesus do jeito deles, para outros jovens que são atingidos. Homens imperfeitos, falando para pessoas imperfeitas, que existe um Deus que é perfeito, em cujo poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É por isso que quando Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra na vossa vida é fiel para aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Aleluia! Você que chegou cedo, você viu o Eudes chegando para regular o microfone, para poder ficar, aí apitou e desapitou, e a mesa estava com estava com treco, para não espiritualizar. Treco, sai em nome de Jesus. Ele expulsou o treco com a técnica dele, e ajeitou o som, ficou bonitinho, ó. Tá me ouvindo bem? Então, o som tá bom. Fechamento. Caraca, trabalhando, velho. Trabalhando, você vai passar aqui ao longo da semana à noite, trabalhando. Você vai nos connects, nossos pequenos grupos. Gente que abriu as portas da sua casa para uma vez por semana ensinar a gente mais nova, acompanhar a gente, falar de Jesus. Por que eles abriram mão de uma vez por semana do seu tempo, da sua casa, do seu lar, para estar ensinando outros? Porque amam trabalhar para Jesus. Por isso que Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E ele fala isso num sábado. Não quebrando o princípio de descanso, mas falando que Deus é criador, inclusive, do sábado. Trabalhando. Por que Jeremias é mandado para a casa do oleiro? Porque tinha alguém trabalhando lá. Jeremias entra e fala: pô, esse cara tem um monte de defeito, esse cara tem um monte de problema, mas ele não parou de trabalhar. Na casa do oleiro sempre vai haver trabalho. Sempre, você vai sempre encontrar gente com problema que não foi vencida pelo problema. Gente que passou por situações que você não faz ideia de que a gente sabe, que a gente ora junto. Passou pelo vale da sombra, meu irmão. Vale da sombra da morte é que a morte passou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é que você passa tão perto da morte que a morte faz sombra. O vale da sombra da morte. Meu irmão, passou triscando, passou agarrando, passou raspando, cara. E você vê pessoa que teve essa experiência chegando, cara, e cumprimentando e servindo. Cara, muitas vezes eu vim para cá para pregar, eu saí daqui edificado por causa de gente assim, cara. É por isso que eu boto a hashtag no Facebook: amo minha igreja. Amo mesmo. Minha igreja só tem sangue bom. Posso ouvir um amém? Cara, só gente boa, cara. E gente bonita. Aí o Lucas Ramon, moleque bonito, cara. Parece Super Mario. Pensa num garoto bom, cara. Ramon e Louise. Pensa num, são dois irmãos assim que são, cara, um tesouro, um presente que Deus falou assim: ó, vou abençoar a igreja de vocês. Toma aqui, ó. Ramon e Louise. Caraca, estão em todas, cara.
nas libras, no Pulse, não sei aonde, está sempre caçando e fazendo lista de transmissão, convidando o jovem, cantando. Gente que trabalha, cara, e que ama trabalhar, ama servir. Aí Deus fala: Jeremias, sabe o que é o teu problema, cara? Ociosidade. Vai lá, vai que eu vou te dar uma lição bonita. Aí quando ele chega lá, está o oleiro trabalhando. Está vendo aí? Fica falando besteira, Jeremias. Quem muito fala besteira, com certeza tem abundância de ociosidade em sua própria vida. Olha para esses na igreja, não vocês, os que não vieram hoje. Aqueles que só ficam reclamando: ai, meu pastor, mas não sei o que, a irmã, não sei o que, não me reconhece. Ai, já viu? Os do rame, viu o que ele está fazendo para Jesus? Meu irmão, sabe por que ele está reclamando? Porque ele não está fazendo nada para Jesus. Se ele caçasse alguma coisa para fazer, ele não teria tempo para reclamar. Porque quem trabalha não reclama, e quem reclama não trabalha. Desculpa o sarrafo. Servir. Vai lá na casa, Jeremias, porque tem um cara trabalhando lá. O cara é imperfeito, fazendo uma obra que quebrou. Mas, cara, ele está lá. E você está fazendo uma obra que deu ruim e agora você quer parar de tudo. Jeremias, a nova tradução na linguagem do Armando, NTLA. Pá de palhaçada, rapaz. Vai lá que eu vou falar contigo, vai lá. Aí ele vê aquilo, cara. Ele é influenciado, ele é tocado, ele percebe que o que falta nele é resiliência, resistência. Ele chega quebradão, cara. Ele chega acabadão. Aí o versículo 4, já estamos terminando. O versículo 4, lemos o 3, o 4. O oleiro está lá fazendo vaso, bonito, pedalando, rodando a parada, fazendo vaso. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo estragou-se. Em outras versões, quebrou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu leio esse versículo, eu lembro do meu pai. Meu pai, quando a gente tinha um ventilador Arno na sala, um belo dia alguém tacou um treco e acertou a hélice do ventilador ligado, quebrou a hélice. Eu falei: ih, já se foi o ventilador. Meu pai: não. O pai desligou, desmontou, arrancou a hélice e falou assim: eu vou colar com super bond. Eu falei: pai, não vai dar certo. Ele queria colar a hélice do ventilador com super bond. Pai, joga essa tralha fora, que já tem mais de 10 anos de uso esse ventilador e está branco de poeira, que não tem mais como limpar a poeira, que a poeira já está tanto tempo nele que está encruada. Já viu aquele ventilador que a parte de trás da pá, da hélice, está agarrada de sujeira? E não é falta de higiene isso, é porque não sai aquela tristeza. Tem que trocar a hélice inteira. Falei: pai, vamos trocar a hélice, joga isso fora, pai. Não, filho, tudo tem jeito na vida. Muitas vezes teu relógio quebrou, aí você fala: pô, não vou levar na autorizada, cara. O preço da autorizada é o preço de novo, você joga fora. O tênis rasgou. Esse aqui não está rasgado. Eu tenho tênis que eu gosto tanto que ele fez um rasguinho. Eu uso ele até hoje com um rasgue e tudo. Mas o tênis rasgou. Hoje em dia rasgar é moda, tudo bem. Você pega e joga fora. O óculos quebrou a perna. Você bota um um super bond, bota um esparadrapo. Aí fica aquela bola branca no óculos. Joga essa tralha fora e compra novo. Quebrou, joga fora. Ele entra e vê aquela imagem de um cara fazendo um vaso. O vaso estava quase pronto. Ele deve ter dado um mole e o vaso caiu, quebrou. Estragou, cara. Ele está entrando, ele se vê como um vaso estragado, prestes a ser descartado. Quebrou, joga fora. É assim que ele se sentia quando entrou ali. E quando ele tem essa visão, é que Deus fala com ele: mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, quebrou-se. Ponto e vírgula. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O barro era o mesmo, o Deus oleiro é o mesmo. Você que de repente entrou quebrado aqui, eu quero te dizer: você pode estar falido, você pode estar desistido, você pode estar machucado, ferido, você pode nunca mais querer saber de igreja.
por conta das feridas que te causaram. Eu te digo que mais da metade dos líderes que nós temos hoje na nossa igreja, passamos de 400 pessoas, mais da metade dos líderes são líderes que chegaram quebrados, estragados e desprezados. Gente que chegou aqui e falou: pastor, nunca mais vou cantar, porque o pastor, meu outro pastor me humilhou tanto que eu nunca mais, que eu nem chegar perto do microfone. Hoje canta em quase todo culto. Posso ouvir um amém? Deus tem prazer em restaurar. Nós fomos feitos do barro. Adão vermelho, feito do barro. Ainda que seja uma linguagem, não é mitológica, mas é uma linguagem alegórica, porque o homem não foi feito do barro, foi feito de todos os elementos da tabela periódica. Só que Moisés não ia escrever isso há 4.000 anos atrás. Então ele fala: pegou o barro, e o vaso se quebrou, o oleiro reconstrói. Eu quero te dizer uma coisa: você não é descartável para Deus. Alguns homens podem até tentar te descartar, mas se você estiver quebrado, não é o fato de estar quebrado que faz a diferença. O que faz a diferença é estar quebrado nas mãos do oleiro. Porque se você estiver nas mãos de Deus, Ele pode te restaurar, Ele pode te reconstruir, Ele pode te consertar. Você não precisa reproduzir os scripts do passado, de dores que seus avós viveram, que seus pais viveram. Você não precisa cumprir esse script de viver a mesma história. Se a tua vida estiver nas mãos dele, tua vida vai ser diferente, o teu futuro vai ser diferente. Por que Deus manda Jeremias para a casa do oleiro? Porque na casa do oleiro há restauração. A restauração de Deus. Você não sabe como chegou até aqui, mas eu sei o que Deus pode fazer na tua vida. Eu já acompanho há muito tempo gente totalmente quebrada que chega despedaçada. Eu já vi Deus restaurando, juntando cacos. Gente que está aqui, tem um monte aqui, de gente que teve problema de relacionamento e viveu grandes dores. Ficou sozinho por muito tempo, cara. Colocou a vida nas mãos de Deus. Deus trouxe gente nova. Deus, não estou pregando contra o casamento, não estou falando isso. Eu estou falando de alguém que feriu, traiu, humilhou, desprezou e despedaçou. E esse alguém chega na igreja despedaçado, e Deus começa a restaurar. O tempo passa e Deus traz outra pessoa, e Deus faz viver um tempo de uma alegria enorme, que não é nem para se comparar com as dores que viveu no passado. Gente, eu cansei de ver isso acontecer. Qual é o segredo? Está nas mãos do oleiro. Entender que nas mãos dele, ainda que você seja barro, o barro não vale nada. Para ele, você tem muito valor, porque ele pode te reconstruir. Em quarto lugar, vou ler os 2 últimos versículos, os 5 e o 6. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Aí Deus explica tudo. 6. Ele já tinha descido, ele viu a importância de botar a mão na massa, ele viu a importância de continuar trabalhando, mesmo a despeito das dores, continuar servindo, continuar no lugar da comunhão, no lugar do serviço, no lugar do servir, no lugar da adoração, na casa dele. Ele viu que Deus pode refazer, e aí Deus fala com todas as letras: ó casa de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Quando Deus enviou Jesus a esse mundo, Jesus veio para restaurar o homem caído, quebrado, vaso quebrado que se afastou de Deus. Jesus vem como um caminho, estabelecimento do caminho de volta para o Pai. Jesus vem para pagar os nossos pecados. Jesus vem para morrer a morte que a gente merecia, porque a gente estava desistido. A coroa de espinhos e a cruz que Jesus morreu e que carregou era para mim, eram minhas. Por conta das minhas desistências, das minhas fraquezas, dos meus erros, das minhas desesperanças, das minhas desilusões, das minhas falhas de caráter, das escorregadas propositais nas cascas de banana que não foram acidentes, mas foram
escorregadas, conscientes. Porque diante dele eu tenho a nítida concepção que eu sou apenas. Eu sou apenas uma vírgula, relativo diante de um Deus que é absoluto, imperfeito diante de um Deus que é perfeito. E Deus não conseguia esperar a perfeição do ser humano, e Deus visitou todos os pecados do ser humano, e Deus puniu a todos em Jesus na cruz. A raiva de Deus que Deus tinha por causa da injustiça, o sentimento de desilusão muitas das vezes é fruto da injustiça. Você olha para o cara e você fala, ele é um safado, ele merece um couro. Deus olhou para a humanidade e não viu um justo sequer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É que diz Romanos 3:23, Romanos 6:23. Se você pegar Romanos 7, ele fala, Paulo olha para si, homem falho, e diz, miserável homem que sou, porque quando eu quero fazer as coisas certas, eu faço errado, e quando eu estou para fazer errado, é aí que eu estou certo. Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que está em mim, isto é, na minha carne, é o que às vezes me domina. E Paulo entra num conflito, uma briga consigo mesmo. Caraca, eu queria ser perfeito, mas eu não sou. Quando eu olho para mim, eu me vejo pecando. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7 de Romanos, a carta mais teológica e filosófica do Novo Testamento. E se terminasse em Romanos 7, a gente estava ferrado, desculpa a expressão. Mas tem Romanos 8, cara. Portanto, já agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma, Deus enviou o seu Filho para que, na semelhança da carne do pecado, condenasse o pecado da carne. Por quê? Porque Jesus não teve pecado. Deus nos livrou da morte através de Jesus. Deus visitou as nossas iniquidades e pecados em Jesus. A ira de Deus por causa dos nossos erros, Ele não desconta mais em nós. Por quê? Porque Ele descontou tudo em Jesus. É por isso que Romanos 1 diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a injustiça dos homens, que detêm o conhecimento de Deus em justiça. Não vou aprofundar em que é muito profundo. Romanos 1 fala de uma série de coisas. Mas em síntese, os homens abandonaram Deus. Deus enviou seu Filho para pagar a conta dos pecados dos homens e comprá-los de volta para Deus. A síntese de Romanos 1 é isso. Quem é o oleiro? É Jesus, gente. Pagando pelos nossos pecados e nos fazendo de nós novas criaturas. Porque quem está em Cristo se fez nova criatura. Em Jesus somos vasos perfeitos. E se a gente quebrar, Ele nos refaz. Se a nossa vida estiver nas mãos dEle, a gente não vai ser perfeito, a gente vai buscar a perfeição. Não estou falando com essa palavra que eu tenho o direito de errar sempre. Não, cara, pelo contrário. Eu vou buscar sempre a perfeição. Eu vou tentar ser perfeito mesmo sabendo que não sou. E que com as minhas próprias forças não vou conseguir ser. Mas se meus olhos estiverem em Jesus, se meu coração estiver nele, se minha vida estiver em Jesus, Ele que foi perfeito pode aperfeiçoar nós que somos imperfeitos. Diz Hebreus capítulo 2, versículo 14. Naquilo que foi tentado sem pecado pode ajudar a nós que somos tentados. É por isso que Hebreus capítulo 1 compara Jesus com Moisés, compara Jesus com os anjos, compara Jesus com a galera, e Jesus é maior do que essa galera toda, porque Ele não pecou, e Ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Quarto lugar, por que tem que ir para a casa do oleiro? Porque Jesus está lá. Você e eu precisamos de Jesus. Ele é o verdadeiro oleiro. Ele é aquele que nos restaura. Ele é aquele que nos redime. Ele é aquele que nos purifica, nos justifica, nos limpa e nos dá uma nova vida. E esse Jesus te convida a que você seja dele nessa noite. De repente você chegou aqui desanimado, cara, desistido, quebrado, e você vem no lugar certo. Não que nossa igreja seja melhor ou pior, mas você vem no lugar onde a palavra de Deus tem vez. Vá à minha casa, que lá eu te farei ouvir minha palavra. E a palavra dele entrou no teu coração. E você que estava desanimado, já está brotando um ânimo aí dentro. Você que estava desistido, já está entrando vontade de vencer de novo aí dentro.
Você que está prestes a entregar os pontos, cara, não aguento mais essa luta. Deus vai te fortalecer hoje para você enfrentar essa luta e, mais do que isso, vencer essa luta, porque você sabe que você não está contigo. O oleiro de Deus está na tua vida, e a tua vida nas mãos dele, ele faz como ele bem entender. Se tiver que confundir médicos, ele confunde. Se tiver que romper com diagnósticos, ele rompe. Se tiver que mudar histórias que eram dadas como certas de chegarem ao fim, ele muda. O oleiro de Deus está aqui nessa noite. E Ele só quer que você entregue a tua vida nas mãos dEle. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Aleluia. Deus está restaurando gente quebrada nessa noite. Deus está juntando teus caquinhos nessa noite. Vai fazer um vaso novo, segundo Ele bem quer, segundo bem Ele apraz, segundo a sua própria vontade. O vaso na mão do oleiro se quebrou, mas Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vontade de Deus para a tua vida, boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus é que você seja restaurado, é que você enfrente mesmo tudo que se levantou contra você, que acha que vai te destruir, que você enfrente, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. A mão de Deus é com a tua vida. A mão de Deus te guarda lá naquele lugar, aleluia. A mão de Deus te protege. A mão de Deus é o teu muro. Ninguém conseguiu matar Jeremias. Queimaram o livro que ele escreveu. Ele mandou o Baruque escrever outro. Eu vou ditar o livro de novo, de forma que o texto de Jeremias que a gente lê hoje é a segunda versão de um livro que tinha sido queimado e rasgado. Ele recomeçou na força de Jesus. Ele se reconstruiu. Ele se quebrou e Deus o reconstruiu. Ninguém pode te quebrar para sempre se a mão do Criador resolveu te reconstruir. Então, meu irmão, vai para cima, mas não vai sozinho, vai com Jesus, o oleiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar Ele. Daqui a pouco a gente vai orar. Aleluia. Em nenhum momento fui esquecido. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, desperta os mortos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Em nenhum momento fui esquecido. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vem, Santo Espírito, desperta os mortos. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. Quero orar por você que está quebrado. Eu quero orar por você que estava desistido quando entrou aqui nessa noite. Quero orar por você que já chutou o balde, já chegou aqui de balde chutado, já fechou todas as portas, já se trancafiou. Você que tem vivido um isolamento, e é um negócio que é teu contigo, cara, que você nem consegue explicar para os outros. Se alguém te pedisse para explicar o que você sente, você não saberia, porque alguma coisa aí dentro, de feridas que você viveu, e que veio uma depois da outra, e aí embolou tudo, e você não sabe nem dizer o que você sente. Só que você foi se isolando. Aí Deus hoje te desenclausura, te traz à casa dele, fala contigo quem ele é, e diz que ainda que tenha te quebrado, ele vai te restaurar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para ativar o que Deus já começou a fazer pela palavra dele na sua vida.
Eu quero orar pela tua vida. Canção vai cantar? Pode vir à frente. Eu e os pastores vamos orar junto com você. No nome de Jesus. Vem encontra-me outra vez. Eu nada sou. Eu nada sou sem ti, Senhor. Vem encontra-me outra vez. O meu querer é o que tu
Santo Espírito, desperta os mortos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Sua igreja, em nenhum momento. Quem crê? Em nenhum momento fui esquecido. O Senhor, Ele está. E vem Santo Espírito, desperta os mortos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Em nenhum momento fui esquecido. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Vem Santo Espírito, desperta os mortos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. A igreja declara: eu nada sou. Vem com o meu aqui em nenhum momento
sobre a tua vida. Aleluia, 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 glória a Deus. Ele é bom. O homem te despreza, mas Deus não te despreza. O homem pode querer te jogar fora, Deus junta os cacos e faz um vaso novo. Aleluia, aleluia. Ele é bom, sua fidelidade dura para sempre, seu amor é incomparável, as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Ele não desiste de você, Ele não desiste de nós. Ele te restaura nessa noite. Meu Deus, Ele é bom, a sua fidelidade dura para sempre, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Pode acender as luzes. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Para sempre. Para sempre. De eternidade em eternidade. De geração em geração.